Salmo de número 10. Ainda tem gente procurando. Vamos ler novamente. Diz assim: Senhor, por que estás tão longe? Por que te escondes em tempos de angústia? Em sua arrogância, o ímpio persegue o pobre, que é apanhado em suas tramas. Ele se gaba de sua própria cobiça, e em sua ganância amaldiçoa e insulta o Senhor. Em sua presunção, o ímpio não busca. Não há lugar para Deus em nenhum dos seus planos. Os seus caminhos prosperam sempre. Tão acima da sua compreensão estão as tuas leis, que ele faz pouco caso de todos os seus adversários. Pensando consigo mesmo, nada me abalará, desgraça alguma me atingirá, nem a mim, nem aos meus descendentes. Sua boca está cheia de maldições, mentiras e ameaças. Violência e maldade estão em sua língua. Fica à espreita perto dos povoados. Em emboscadas mata os inocentes, procurando às escondidas as suas vítimas. Fica à espreita como o leão escondido. Fica à espreita para apanhar o necessitado. Apanha o necessitado e o arrasta para a sua rede. Agachado fica de tocaia, as suas vítimas caem em seu poder. Pensa consigo mesmo, Deus se esqueceu. Escondeu o rosto e nunca verá isto. Levanta-te, Senhor, ergue a tua mão, ó Deus. Não te esqueças dos necessitados, porque o ímpio insulta a Deus, dizendo no seu íntimo: de nada me pedirás contas. Mas tu enxergas o sofrimento e a dor. Observa-os para tomá-los em tuas mãos. A vítima deles entrega-se a ti. Tu és o protetor do órfão. Quebra o braço do ímpio e do perverso. Pede contas de sua impiedade, até que dela nada mais se ache. O Senhor é rei para todo sempre. Da sua terra desapareceram os outros povos. Tu, Senhor, ouves a súplica dos necessitados. Tu os reanimas e atendes ao seu clamor. Defendes o órfão e o oprimido, a fim de que o homem, que é pó, já não cause terror. Irmãos, nós vimos aqui que esse salmo começa com uma oração de lamento, com perguntas a Deus, com questões levantadas ao Senhor, mas nós sabemos que não é um homem murmurador orando a Deus. Murmurador não ora, né? Murmurador olha para os céus e reclama, xinga e blasfema. Aqui é um homem orando. Ele inicia o salmo com uma pergunta e dentro dessa pergunta uma percepção de que Deus sempre se esconde em tempos de angústia. Eu inicio esse salmo dizendo que muitos crentes, eles afundam por causa do problema do mal. Eles afundam por causa da maldade no mundo. Eles afundam porque não entendem como pode ter um Deus poderoso e maldade existir no mundo. Existem várias respostas filosóficas para essas questões. Um filósofo chamado Alvin Plantinga respondeu essas questões, só que muita gente não consulta, não sabe nem quem ele é. Ficam achando que as questões de Epicuro, há milhares de anos atrás, continuam sem resposta. Mas Alvin Plantinga, para mim, já respondeu a questão com muita sabedoria. Mas o meu ponto aqui não é trazer as respostas filosóficas, mas eu garanto a vocês que tem muitas respostas. Meu ponto não é esse. Eu quero dizer a vocês que nem sempre a alma vai acalmar por causa de respostas filosóficas. A gente precisa realmente entregar muitas situações nas mãos do Senhor. E muitas vezes se contentar com o silêncio de Deus. Porém, um silêncio com fé. Um silêncio que vem seguido de esperança e de intercessões. O meu convite à Igreja do Senhor é que não afunde, é que não perca a fé por causa da maldade do mundo.
que é praticada por homens ímpios e perversos. Eu ouvi um ateu dizer o seguinte: olha, os crentes respondem sobre a maldade do mundo, falando que Deus não fez robôs, que o homem é livre para fazer o mal, então o homem pratica o mal porque é livre para fazer o mal. E nós sabemos, o homem fora da graça do Senhor, ele é tão livre para fazer o mal, mas ele é tão livre que ele se torna escravo e prisioneiro da maldade. Justamente por ser tão livre para cometer a malignidade, ele se torna um escravo e um prisioneiro. Ele tem um arbítrio escravizado pelo mal e pelo pecado. Mas esse ateu disse: e como que a gente responde às questões da tsunami, que não foi causada por homens e veio e matou um monte de gente inocente? É um desconhecimento da teologia cristã também. Nós sabemos que a natureza responde da maneira que responde justamente pela liberdade do homem no início. Quando Adão cai, Adão era completamente santo. E ele cai usando a sua liberdade. Nós sabemos que a natureza responde agora de uma outra forma, justamente por causa do pecado do homem. Tudo isso está debaixo da mão soberana do Senhor. Porém, também não quero me aprofundar nessas questões hoje. Eu repito, eu quero convidar os irmãos a realmente aceitar o silêncio de Deus em algumas coisas na vida, porém não deixar de interceder e não deixar de crer que tudo está nas mãos de um Deus bom e justo. O homem é mau. O homem é maligno. Nos meus estudos, quando eu reparo que o salmista usa o termo ímpio, dentro dos meus estudos, ele sempre está pensando num homem muito maligno mesmo. Eu estava ali no meu gabinete, eu estava vendo uma lista da embaixada, e alguns pecados ali, alguns textos dos lados desses pecados, e um dos pecados é não faltar à embaixada no dia do jogo do Flamengo. É um pecado? É um pecado. Mas eles são ímpios por causa disso? A minha resposta, não. É possível ser santo no Senhor e cair nessas coisas. O ímpio no Salmo é aquele homem entregue totalmente à maldade do coração. É por isso que ele inicia o Salmo dizendo: Senhor, por que estás tão longe? Por que te escondes em tempos de angústia? É a sensação que dá. Ele levanta esse questionamento e ele nem tem uma resposta espetacular para isso. É a impressão que dá, que Deus está longe nos momentos de angústia. É óbvio que quando o crente está tendo muita prosperidade, ele está tendo muita alegria na vida, o que esse crente vai dizer? Deus está tão perto de mim. Deus tem andado comigo de uma forma maravilhosa, porque eu tenho tudo do bom e do melhor. Mas é no momento da calamidade que parece que ele foi embora, que ele fechou, trancou os céus com uma porta de bronze e não olha mais para a gente. Ele inicia o Salmo assim. Mas, por exemplo, olha o verso 12 do Salmo. Mesmo ele tendo a percepção de que Deus está longe, ele ora. Verso 12. Levanta-te, Senhor. Como pode alguém achar que Deus está longe ou está tendo a impressão e ele ousa falar com Deus? Se eu falo com Deus é porque eu sei que Ele me ouve, porque Ele está perto. Se eu digo, levanta-te, Senhor, é porque eu sei que Ele está muito perto ao ponto de ouvir o meu clamor. Que os ouvidos do Senhor não estão longe dos meus lábios, por mais que pareça estar distante. Ele continua essa oração. Erga a tua mão, ó Deus. Não te esqueça dos necessitados. Não te esqueça dos necessitados. Sabemos que no nosso país está para ser aprovado agora o aborto até 3 meses, 12 semanas. Que homens ímpios assaltaram o nosso país. E não acho que isso está longe de você, não. Isso está muito perto da gente. Quando a gente fala a nível de nação, as pessoas falam, mas nível de nação, eu estou aqui em Parque Alvorada, na igreja, eu não quero saber. São decisões que implicam na nossa família. São decisões que implicam na nossa vida. São decisões que você pode dar, de repente, com uma neta rebelde querendo abortar um bebê com 2 meses, 3 meses. É um ato
claro, de impiedade. E uma das ministras do STF já votou. Nós sabemos que a ministra, a doutora Rosa Weber, já votou a favor do aborto. A gente olha para o rostinho dela, quem diria que ela seria capaz de votar a favor de uma lei que mata um necessitado e um oprimido com apenas 3 meses de vida já? Assassina essa criança no ventre, com a justificativa de que nós deveríamos ouvir as questões das mulheres também. E a questão da criança no ventre da mãe é uma outra pessoa. Tem que ter os seus direitos. Quem é o órfão hoje? Se a gente não vive numa sociedade onde viúvas e órfãos são necessitadas, nós sabemos, as viúvas hoje têm aposentadoria. Os órfãos têm muitos pais, que na verdade são tios, ou irmãos, ou a igreja. Quem é o órfão e o necessitado hoje, senão a criança no ventre de uma mãe? Quem é o ímpio hoje, senão aquele que defende e vota a favor do aborto? Desconfie de todo crente, de todo pastor que é a favor do aborto. Não apenas desconfie, tenha certeza que você está diante de um ímpio. Se ele não se arrepender de defender isso, ele é um ímpio, maligno, e está prestes a encontrar-se com o rei de toda a terra. Esse rei ama os bebês. Salmo 139, o salmista diz: o Senhor me formaste no ventre da minha mãe. O Senhor está formando o neném. O livro de Lucas relata, o Evangelho de Lucas, João Batista ficando cheio do Espírito Santo no ventre de Isabel, porque o que estava no ventre de Maria era o próprio Deus, era um embrião apenas. Nesse Salmo 10 aqui, ele faz o raio-x da alma do ímpio. A partir do verso 2, ele diz quem o ímpio é. Ele chama o ímpio de arrogante. Verso 2, arrogante. Diz que o ímpio persegue o pobre. E realmente, analisando o Antigo Testamento, quando o pobre está sendo oprimido pelo rico, eu não sou de esquerda nem nada, eu só estou apenas analisando o texto bíblico. Deus fica do lado do pobre, Deus fica do lado do oprimido. Quando o poderoso se encontra com o fraco, e o poderoso quer estabelecer o seu poder sobre o fraco, Deus fica do lado do fraco. O ímpio é arrogante. Ele persegue os fracos, ele persegue o pobre. O pobre também, o salmista diz, é apanhado nas tramas dos ímpios. Eles tramam, eles têm planos malignos. Não pense que o ímpio só quer varrer o seu quintal e dar comida aos pombos ou arroz. Não, ele trama a maldade. Uma outra coisa, ele diz no verso 3 que o ímpio cobiça. E ele se gaba dessa cobiça. Ele é ganancioso e amaldiçoa e insulta a Deus. Ele odeia a Deus, porque ele sabe que Deus está contra ele, e ele também está contra Deus. É uma guerra declarada. Verso 4. O ímpio aqui não busca Deus, e não há lugar para Deus em nenhum dos seus planos. Nós colocamos Deus em tudo na nossa vida. Isso já é um bom sinal. Se você coloca Deus em tudo na sua vida, tem uma enorme possibilidade de você não ser ímpio. Se você coloca Deus em cada caminho da sua vida, em cada plano da sua vida, em cada meta da sua vida, em cada sonho que você tem, se Deus está em tudo, você não é um ímpio. Deus tem sido para você, de fato, a sua rocha, o seu refúgio e o seu sonho. Você não consegue dar um passo sem Deus? Você reconhece isso? Se você reconhece isso, você não é um ímpio.
Porque você entende que nem andar poderia se o Senhor não te fortalecesse. Essa é a base da humildade. Se eu respiro, se eu ando, se eu como, se eu pisco os meus olhos, o Senhor tem me dado graça. Ele tem me sustentado. Se eu penso em algum projeto na minha vida, o que eu preciso fazer? Senhor, me direciona. Se não for para aí que eu não vá. Se for para aí que eu vá. Viajarei, comprarei, trabalharei, planejarei, se assim o Senhor o quiser. O raio-x da impiedade está no Salmo 10. O raio-x da plena humildade está quando Jesus diz: seja feita a tua vontade, não a minha. Ele aqui é o oposto de Jesus. Ele está descrevendo o ímpio como o oposto do santo. E a maior revelação da santidade é a vida de Jesus Cristo. Outros relatos aqui sobre o ímpio, raio-x do coração do ímpio. Eles até prosperam. Mas eles fazem pouco caso das coisas do Senhor. Eles pensam consigo mesmo, olha o coração do ímpio. Nada me abalará. Se eu pegasse só esse trechinho e escrevesse num quadro e colocasse na minha sala, nada me abalará. Talvez você pensasse, aí está um homem cheio de Deus. Mas é possível falar coisa que os crentes falam sem colocar Deus no meio. E aí está uma fala ímpia. Porque pegando só esse trecho, eu consigo achar outros salmos com a mesma fala. Nada me abalará, nada me destruirá. Mas a gente, quando termina esses salmos, diz assim: porque o Senhor é o meu escudo, porque o Senhor é a minha fortaleza, porque o Senhor é a minha rocha, então não serei abalado. Agora, quando o ímpio fala coisas parecidas com os santos, repare que Deus não aparece. Olha a fala dele no verso 6, eles pensam consigo mesmos: nada me abalará, desgraça alguma me atingirá. Meu Deus, parece até o salmo, né? Praga alguma chegará à minha tenda, mas não é um salmo 91, nem nada de parecido com isso. Desgraça alguma me atingirá, nem a mim, nem aos meus descendentes. Qual é a diferença? Deus não está nos planos dos ímpios. Deus não é bem-vindo nos lábios deles. Deus não é bem-vindo no coração do ímpio. O ímpio odeia a Deus. E é por isso que eu não me escandalizo. Por exemplo, se você olhar no Salmo 11, no versículo 5, eu não me escandalizo com o que eu vou ler agora. Só olhar para o lado, Salmo 11, verso 5. O Senhor prova ao justo, mas o ímpio, a quem ama a injustiça, a sua alma odeia. O que esse salmo está dizendo? A alma do Senhor odeia o ímpio. Aí a gente lê esse salmo e diz: como pode, Senhor? Como é que vai odiar um homem? Coitado dele. Não é coitado dele. O salmo é muito claro. O ímpio que ama a injustiça, o Senhor o odeia. Eu estava vendo uma operação da polícia ontem, quando os policiais entraram num cativeiro. Tinha uma mulher amarrada com as mãos para trás, deitada com o rosto no chão e as pernas dela amarradas nas mãos. E estava na reportagem escrita: policiais entram em cativeiro e salvam uma mulher que estava prestes a ser assassinada. E mais ou menos uns 4, 5 homens ali. Aquela mulher foi salva no último minuto de vida. Aqueles policiais entraram, renderam e prenderam todos os homens e salvaram a vida daquela mulher. O que são esses 4, 5 homens no cativeiro com uma mulher, senão ímpios, malditos? São ímpios. Eles planejam e adoram fazer o mal. Vocês acham que eles ficam sem dormir? Eles praticam o mal e vão beber a sua cerveja.
É por isso que eu falo, onde está Deus diante dessa malignidade? Eu não vim trazer nenhuma resposta filosófica hoje. Eu só quero fazer o que o salmista fala aqui. Deus vai ouvir o clamor do necessitado. E o ímpio, que é pó, vai parar de praticar o terror. Eu creio num grande juízo final. Eles encontrarão o Deus eterno e receberão aquilo que é justo. Serão destruídos, como diz Asaf no Salmo 73. Todos eles serão destruídos. Naquele dia, o juízo será sem misericórdia contra os malignos. Deus vai julgar o maligno. Algumas outras coisas aqui, olha o verso 7. A sua boca está cheia de maldições, mentiras e ameaças. Quem mente se parece com o ímpio, tá? Se você é crente e vive mentindo, você está muito parecido com o ímpio. Violência e maldade estão em sua língua. Ele também fica à espreita dos povoados e em emboscadas, mata os inocentes, procurando às escondidas as suas vítimas. Fica à espreita como o leão escondido. Fica à espreita para apanhar o necessitado. Apanha o necessitado e o arrasta para a sua rede. Agachado fica de tocaia, as suas vítimas caem em seu poder. Pensa consigo mesmo. Deus se esqueceu. Escondeu o rosto e nunca verá isso. Repara, no início do Salmo tem um justo dizendo: por que o Senhor se esconde em tempos de angústia? É um justo que não quer que Deus se esconda. É um justo que quer que Deus apareça. É um justo que quer que Deus venha com justiça. Mas no verso 11, é um ímpio pensando: que bom que Deus se esqueceu. É mais ou menos isso. Que bom que ele não está vendo. Que bom que o rosto dele está longe. Aí vem a intercessão. E vai um conselho para a igreja. Um conselho simples, vindo de um texto simples. Pastor, o que eu faço com a maldade humana? Onde está Deus? Conselho. Você tem intercedido, tem orado? O salmista, ele ora, ele intercede. Ele diz: levanta-te, Senhor. Existem coisas que só vão acontecer depois de você orar. Lembra de Tiago? Vocês pedem e não recebem, porque pedem mal. Na verdade, ele diz: vocês nada têm porque não pedem. E quando pedem, não recebem porque pedem mal, para gastar em seus deleites. Vocês não têm nada porque não oram. E quando oram errado, pensando só em si mesmos, nos seus próprios deleites, nas suas próprias satisfações. Cadê a intercessão do indignado? Ore com toda a fé e toda a esperança. Levanta-te, Senhor. Ergue a tua mão, ó Deus. Não te esqueça dos necessitados. Verso 13. Porque o ímpio insulta a Deus, dizendo no seu íntimo: de nada me pedirás contas. Mal sabe eles que o juízo está vindo. Uma outra coisa que eu quero dizer a vocês: muitos dos juízos de Deus já estão sendo realizados nessa vida. É porque nós ignoramos isso também. Na Bíblia nós temos o juízo de Deus contra Herodes no Novo Testamento, que se comportou como Deus, e quando o homem se comporta como Deus, pode ter certeza, ali tem um homem maligno, que vai colocar o seu poder para oprimir e matar pessoas. O juízo de Deus caiu sobre Hitler, ainda aqui nesse mundo. Caiu sobre Stalin, Lenin, e continua caindo sobre os homens. Abra os seus olhos. Deus tem julgado. Eu lembro no Antigo Testamento que a voz de Deus bradou quando os filhos do sacerdote Eli
estavam praticando a sua malignidade e impiedade na casa do Senhor. E Deus disse: eles não vão se arrepender, porque eu quero matá-los. A gente olha esse texto, a gente tem mania de querer julgar a Deus e não os homens ali. Se Deus matasse aqueles 5 homens que eu vi ontem, aprisionando aquela mulher sozinha no cativeiro, e se aquela mulher fosse uma membro da minha família, eu louvaria a Deus por matá-los? Ou eu julgaria: Senhor, como pode matar 4 homens, irmãos meus, imagem e semelhança tua? A minha tristeza estaria: por que esses homens fizeram isso? Mas ao mesmo tempo eu louvaria a Deus porque Ele estabeleceu a sua justiça. Ele matou os filhos de Eli. O julgamento de Deus está posto. O salmista aqui, por mais que ele não tenha resposta, eu já estou caminhando para o final, ele sabe que Deus está vendo, tá, irmãos? Ele sabe que Deus está enxergando cada ato de crueldade e malignidade nessa terra. Verso 14. Mas tu enxergas o sofrimento e a dor. Sublinha isso na sua Bíblia. Tu enxergas, Senhor. O Senhor está vendo. O Senhor enxerga o sofrimento e a dor. Observa-os para tomá-los em tuas mãos. A vítima deles, aqui já está falando do ímpio, entrega-se a ti. É o oprimido se entregando ao Senhor. A vítima deles entrega-se a ti. Tu és o protetor do órfão. É mais um texto para ser sublinhado. Tu és o protetor do órfão. Agora vem a parte no Salmo onde muitos detestam, até mesmo alguns teólogos. Eles queriam tirar essa parte dos Salmos, ao invés de querer tirar os ímpios da terra, ou desejar que Deus tirasse eles. É quando o salmista diz: quebra o braço do ímpio e do perverso. Pede contas de sua impiedade até que dela nada mais se ache. Qual seria a sua oração se você estivesse nas mãos de homens maus? Oh Deus, protege esses homens. Seria essa a sua oração? A minha oração seria: Senhor, livra-me e quebra esses homens, para que eles não façam mal a ninguém. Como eu oraria se Hitler estivesse vivo? Dá fim a esse homem, ó Deus. Dá fim a esse homem. Verso 16. O Senhor é rei para todo sempre. Da sua terra desapareceram os outros povos. Provavelmente uma menção a Canaã e os ímpios que moravam em Canaã. Verso 17. Tu, Senhor, ouves a súplica dos necessitados. Tu os reanimas e atendes ao seu clamor. Uma outra verdade que não pode ser esquecida: Deus ouve as súplicas. O que é a súplica, senão aquele clamor angustiado que sai da alma do sofredor? A súplica só pode existir num coração angustiado e sofrido. E aí sai a súplica. E a Bíblia diz: o Senhor ouve a súplica dos necessitados. A última coisa que você deve fazer, a última coisa, ou na verdade nunca deveria fazer, é deixar de orar quando estiver sendo oprimido. Absorva esse salmo. Quando você estiver sendo oprimido e a injustiça chegar à sua casa, suplique a Deus. Porque essa verdade está estabelecida. Deus ouve a súplica dos necessitados. Não dê de ombros à oração.
Não diga, não orarei, porque ele não vai ouvir mesmo. Ele me deixou chegar ao pó e me tornei oprimido e necessitado, então não orarei, porque ele me deixou chegar nesse estado. Não faça isso. Clame a Deus, nem que seja no seu último suspiro, mas clame a Ele, porque Ele ouve o necessitado. Verso 18. Defendes o órfão e o oprimido, a fim de que o homem que é pó já não cause terror. A defesa de Deus ao órfão parece que ao mesmo tempo é um ataque contra o perverso, que é pó. A esperança é, esses malignos são pó, eles são poeira. Eles são poeira. Eles vão passar. A ira de Deus vai chegar. Eles serão eliminados. Eu termino essa reflexão dizendo a vocês quem é o maior necessitado, senão aquele que não pode nem se defender. Aquele que está no ventre da sua mãe. E serão destruídos com a aprovação da sociedade. Na verdade, com a aprovação dos poderosos, dos juízes, dos ricos. Porque eu sei que a maioria quer ter o seu filho. Que Deus ouça cada choro e cada clamor no ventre das mães também. Que Deus ouça cada choro. E venha com justiça. Nós entregamos a nossa nação a Deus. Nós entregamos cada neném a Deus. Nós sabemos que Deus não destruiria Sodoma se houvesse pelo menos 10 justos lá. Mas não tinha em Sodoma. Só tinha Ló. Mas na nossa nação há um povo que clama a Deus, que é considerado como justo. Onde está Deus? Deus está no seu trono, furioso com a impiedade. Agora responderei de outra forma. Onde está Deus em meio à calamidade e à malignidade dos homens? Deus estava pendurado numa cruz. Ele não é um Deus distante. Ele entra na história. Ele sofre. Ele é blasfemado, ele é cuspido, ele é abusado. Ele é pendurado nu numa cruz e sofre a maldade humana. Deus estava sofrendo no meio de ladrões. Ele levantou triunfante, ressuscitou, e é a esperança para uma nova vida. Uma nova ordem será estabelecida no mundo. E eu pregando na casa da irmã Verônica, na sexta-feira, eu usei o termo nova ordem, eu disse, não estou falando da nova ordem mundial, que tantas pessoas falam aí, que será inaugurada, a ordem do diabo. Não. Haverá sim uma nova era. Essa ordem vai passar. E uma nova ordem será estabelecida. E isso virá pela volta do Cristo, que reinará para sempre conosco na terra. A mensagem de esperança é essa. Ele está vindo, ele enxerga cada maldade, ele enxerga cada sofrimento. E ele sabe muito bem o que fazer. Ele sabe muito bem o que é justo e o que é bom. Ele virá, estabelecerá o seu reino, que é para todo sempre. Nem mal, nem pecado, nem dor, nem choro atormentará mais o nosso coração. Estaremos para sempre com o Senhor. E essa verdade é tão certa quanto o ar que eu respiro. Ela é tão certa quanto o ar que eu respiro agora. Ele está voltando. Ele julgará os ímpios. E estabelecerá uma nova ordem para sempre. Se agarre nessa esperança. Se agarre nas mãos de Jesus Cristo.
eu fecho essa reflexão dizendo, realmente, o nosso Senhor é a única esperança desse mundo. Nós não somos macacos, nós não somos chimpanzés. Nós temos consciência, nós calculamos, nós choramos, nós sofremos e nós esperamos. Nós somos a imagem do nosso Deus, imagem e semelhança dele. Nós queremos viver eternamente, isso está em nosso coração. Nós não queremos viver com dor, isso está em nosso coração. Mas ao mesmo tempo que isso está em nosso coração, isso também está na Bíblia. Isso saiu da boca de Jesus Cristo. Quem crê em mim, viverá para sempre. É o nosso desejo, é uma vida abundante e plena. Isso virá através do nosso Senhor e amado Salvador, Jesus Cristo. Curve sua cabeça, vamos orar. Senhor Deus, agora nós intercedemos. Ouve o clamor do fraco. Ouve o clamor do necessitado, Senhor. Nós temos, ó Deus, muitas respostas filosóficas boas, Senhor, e incríveis. Mas o melhor que nós temos, ó Deus, é a oração. O melhor que nós temos é orar a Ti. É falar contigo, Senhor. É dizer, ó Deus, levanta seu braço. A nossa igreja aqui levanta um clamor, ó Deus, para que a impiedade no nosso país seja detida pelo teu braço. E que muitas vidas sejam salvas através dessa oração agora. Muitas vidas que nem sabem que estamos aqui orando. Nossa igreja se reúne agora. E oramos aqui no nome de Jesus, Senhor. Que muitas vidas sejam salvas de cativeiros. Que muitas vidas sejam salvas no ventre de suas mães. Através da oração dessa igreja. Nós sabemos que o Senhor enxerga cada dor e sofrimento. Eu sei que o seu cálice está prestes a transbordar. Eu sei, ó Deus, que as vestes do Senhor Jesus estará salpicada de sangue. E eu sei que ele não virá como veio da primeira vez. Ele não mais vai admitir que ninguém pendure ele numa cruz. Ele virá em glória e em poder. E aí nós veremos que realmente o Senhor sempre esteve lá. Em cada cativeiro, em cada ventre de mãe, em cada lugar de dor e choro. O Senhor sempre esteve lá. E aí veremos claramente, ó Deus, quem o Senhor é. Nós pedimos, refreia a maldade em nossa nação. Cuida de cada vida aqui também presente. Nos livre de todo o mal. Nos livre do maligno. Não nos deixe cair em tentação. Proteja a sua igreja aqui em Parque Alvorada. Que a gente saia daqui, Senhor, certos de que estamos debaixo do sangue de Jesus. E o que Jesus disse para os discípulos, Senhor, que isso seja uma verdade em nosso coração. Não temas aquele que pode matar o corpo e não a alma. Tema antes aquele que pode lançar no inferno tanto o corpo quanto a alma. Sabemos que não seremos lançados no inferno. Sabemos, ó Deus, que o maligno será lançado no inferno. Não deixe a gente tremer, Senhor. Porque o verdadeiro amor lança fora o medo. Confiamos em Ti. Guarda-nos. Guarda-nos. No nome de Jesus. Amém e amém. Fique de pé. Vamos à bênção do Senhor.